Nosso próximo palestrante, a gente já vai se encaminhando para o final, né? Depois o pessoal já está lá em cima preparando nossa cerveja, nosso happy hour, nossa continuação do nosso momento networking. Mas agora a gente vai falar com o Glauter, que já está aqui ao meu lado, autor, palestrante, professor, incentivador de pessoas, um cara que é ponte e que vai conversar um pouquinho com vocês sobre liderança. A gente se fala há tantos anos e se conheceu pessoalmente hoje. Muito bem-vindo. Por favor, uma salva de palmas. Vamos lá, Glauter. Obrigado, Carol. Deixa eu pegar aqui. Eu sou aquele que separa, está entre vocês e o happy hour, né? Sempre um desafio grande aí, especialmente depois de tanta gente boa falando. Eu estava ali quietinho na parte de cima, estava aconchegante ali, assisti um monte de gente legal falando aqui. Eu cheguei no meio da palestra da Lígia, né? Então depois peguei o Danley falou também, Carol está por aqui, Lígia, cadê a Lígia? Está aqui? Não, a Carol está aqui, tá. A Lígia já foi. Mas, enfim, as meninas agora aqui, as 4. E aí um desafio muito grande, porque muita coisa boa foi falada aqui, desde vendas, que é uma área que eu sou apaixonado. Sou founder também, tá? Vou falar disso aqui hoje. Mas, assim, especialmente, pessoal, primeiro, é um privilégio estar aqui. Obrigado demais, Carol. Convite lá em abril, né, que já estava aceito. Eu falei, não, tem que ser pessoalmente agora. E aí, assim, eu quero começar falando com vocês aqui, não sobre tecnologia. Eu vou me apresentar, que, na verdade, eu vou falar um pouco dessa temática de ser líder da própria jornada, de fazer transição de carreira na prática. Aliás, o espaço tão bonito aqui, né? Não conhecia essa área do Cubo aqui. Capricha na foto, que minha mãe adora essas coisas, cara. É a única que vibra com a foto, mais do que todo mundo. Mas o meu exercício hoje aqui, primeiro, então, é falar um pouco dessa jornada que todo mundo pode fazer. E que, se eu não tivesse feito, eu seria hipócrita aqui, eu seria mais um, né, de palco que fala, mas na prática não está fazendo. Então, eu tento exercer a primeira habilidade do líder de verdade, que é fazer o que fala, walk the talk, né? Bonito. Tem uma professora de inglês aqui, a Carlinha ali, me corrija aí se eu errar alguma coisa. Ela deu uma palestra maravilhosa no Rio outro dia, ela falou assim, não, porque bolacha, eu falei, não, aqui é biscoito. Mas hoje, se eu falar biscoito, você pode corrigir para bolacha, está liberado. Pessoal, falar sobre o futuro. Primeiro, assim, é importante a gente entender que a vida ela é feita de ciclos, né? E aí, quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente tem algumas aspirações, algumas visões de futuro, algumas metas. Quando a gente tem 30, já muda um pouco, depois dos 40 muda bastante, e assim vai. E eu acho importante a gente refletir sobre esse futuro próximo, né, e as nossas ambições de futuro. E aí, entrando numa vibe bem importante de reflexão, porque eu venho vivendo isso, né, vivi isso recentemente, e vou me apresentar já, porque eu vou contar um pouco da minha história dentro desse contexto. Mas uma frase que eu gosto muito, e no inglês fica mais legal, né? No português fala assim, poxa, né? Toda escolha é uma chance. Não é tão legal quando fala every choice is a chance. Tá bom em inglês aí, professora? Então, assim, mas é verdade, a gente tem decisões o tempo todo. A gente aprende lá, para quem, né, fez catecismo e tudo mais, do livre-arbítrio. Então, a gente tem que tomar decisão. E você quer hoje, para quem é pai, mãe, né, convive com crianças e adolescentes, a gente coloca tantas decisões para eles decidirem, vão pedir o que no iFood hoje? Vão passear onde, final de semana? Eles nem querem mais decisão, eles querem, decide aí, vai. Mas, quando a gente fala de carreira, é importante a gente ter essa noção de que a gente tem o domínio da nossa carreira. Tem um monte de síndrome de Estocolmo corporativo aí, que a pessoa fica presa naquela empresa e nós somos a empresa. E isso acontece. Mas é importante a gente tomar a rédea de volta e tentar ser líder da nossa própria jornada antes de começar a pensar em liderar os outros. E, nesse sentido, é importante que a gente tenha um plano de voo para essa nossa jornada. E quando você empreende, quando você vira founder, na verdade, a primeira sensação é essa aqui. Ele é assim, eu vou pular, eu não estou com avião, helicóptero, nem paraquedas, é só isso aqui, sou eu e eu mesmo, né, e não tem nem a Irene. E aí, você começa a pensar, quais são, né, os meus propósitos nesse empreendedorismo? Pode ser ganhar dinheiro num momento específico da sua vida, outros não, eu quero realizar, gerar um impacto, fazer algo que eu tenho uma expertise.
Mas quando a gente pensa na vida, que é tão curta e rápida, essa jornada, pessoal, entrando num momento meio namastê aqui, eu gosto muito de refletir sobre essa questão de karma e dharma. Eu não sei se vocês já pararam para refletir aqui. Aí eu venho tentar destoar um pouquinho, mas tem um tema mais leve, né, entre o final aqui das palestras tão legais e o nosso happy hour. E aí, assim, quando a gente fala de karma, o karma ele tem a ver, né, com as nossas ações, ação e reação, o que eu faço e que impacta a minha vida. E aquilo me carrega. Então, pensa assim, e aí não precisa nem entrar tanto no termo, eu não quero virar aqui nenhum guru para fazer, né, coach ou mentoria nesse sentido, mas, assim, o karma, basicamente, se eu planto coisas boas, um karma bom vai me acompanhar no meu futuro. Se eu planto só coisas ruins, esse karma vai me acompanhar também, ação e reação. Lei de, como é que chama aquele do segredo? Lei de atração, né? E é bíblico também, semeadura, e depois tem a colheita, enfim. Mas o karma é nesse sentido, ação e reação. Mas eu gosto muito mais dessa outra palavrinha aqui do conceito, que é o dharma. E aí, assim, de novo, eu não traduzi porque fica mais curtinho no inglês ali, mas assim, caramba, olha o poder disso aqui. O dharma é o jeito certo de você viver, é o seu caminho para a retidão, para fazer o que você realmente nasceu para fazer aqui na Terra. E a gente não descobre o nosso Dharma com 15, com 20, quando escolhe a faculdade, às vezes nem com 30, muita gente com 80 e não achou ainda o Dharma dessa pessoa. Então, assim, mas é uma busca incessante. Eu acho que quem descobre, né, o seu Dharma nos seus 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, é um privilégio. E, nesse sentido, falando de cada escolha que a gente tem, né, é uma chance de mudar alguma coisa para sempre, eu me sinto muito privilegiado na minha vida quando, com 10, 11 anos de idade, eu não estudava no melhor colégio, né, da minha cidade. Eu sou fluminense, eu não sou carioca, né, eu sou fluminense de Volta Redonda. E, na escola que eu estudava, um dia, abriram um curso de informática, que era esse computadorzinho aqui, bem arcaico e pré-histórico, mas eu me apaixonei por essa máquina aí, falei, é isso que eu quero fazer para o resto da vida. E isso aqui é a profissão do futuro, né? O pessoal falava, não, falando com meus pais, né, se o seu moleque aprender isso aqui, vai ganhar dinheiro, né? É a profissão do futuro, informática, não falava de TI, não falava de AI, nada disso. Mas eu me apaixonei por desenvolver software, por me conectar com a máquina. E aquilo ali, se me perguntassem, né, vou pedir desculpa para o meu amigo da HP aqui, naquela época, lá anos 80, pô, qual é o seu sonho? Meu sonho é aquelas 3 letrinhas ali, IBM. Queria trabalhar na IBM. E o computador pelo qual eu me apaixonei é daquela maçãzinha que na época era vermelha, não era prateada ainda. E falando da maçãzinha, o founder, ou co-founder da Apple, Steve Jobs, tem alguns ensinamentos bem legais, né? O lado humano do Steve Jobs não é o melhor deles, mas o lado empreendedor, visionário, inovador é legal. Vamos ficar com esse. E aí essa expressão dele, né, de seguir faminto e seguir com a sensação de que você pode aprender alguma coisa, para você estar sempre aprendendo. A gente passa por um momento hoje que jovens de 15, 18 acham que já sabe tudo, e aí quem sabe tudo não tem espaço para aprender coisa nova. Falando, vocês sabem mesmo? Porque, pô, eu me senti privilegiado quando eu fui fazer faculdade, que eu sabia que eu queria fazer ciência da computação. Eu ia ver aonde que eu ia passar. Mas eu hoje vejo muitos jovens com 18, com 17, e muito inseguros na hora de decidir que faculdade seguir. Faço psicologia ou faço TI, né, ciência da computação, ou faço enfermagem. Enfim, e não tem nenhum problema nisso. Uma das coisas que a gente discutiu muito na nossa ONG, né, que daqui a pouco eu vou falar dela em um slide, que faz mentoria com jovens, é que não tem nenhum problema dos 20 aos 30, os jovens testarem várias carreiras diferentes. E essa década é para testar, aprender, não deu certo, não é o que eu quero, beleza, não tem nenhum problema. Eu morria de medo, na época de escola, de repetir de ano, porque repetir de ano era aquela coisa, né, um fracasso total. Hoje, eu tenho alunos que estão na faculdade, um aluno ou outro, com mais de 30, se sentindo super velhos, e eu falo, caramba, cara, não tem nenhum problema nisso. Outro dia eu dei uma palestra lá no Rio, e aí uma moça me mandou depois que ela estava acompanhando o marido, que é da área de tecnologia, e ela falou assim, e a gente está falando de carreira, ela falou, olha, eu fiquei muito feliz pelo que eu vi, porque
Quando eu tinha 43 anos, eu era auxiliar de enfermagem, e conversando com uma amiga, eu tinha sempre a vontade de fazer faculdade para virar enfermeira, né, concursada, ensino superior, mas nunca começava. E aí, ouvindo você falar de 40 a mais, 50 a mais, jovens de todas as idades, me lembrou de uma amiga que eu conversei na época, e minha amiga falou assim, olha, você pode começar agora a sua faculdade com 43 e terminar com 48, ou não fazer nada e chegar com 48 e continuar sendo auxiliar de enfermagem. E ela falou, eu estou com 48 anos, termino agora em novembro, eu vou me formar. Então, assim, não tem hora para começar, né? Ela encontrando, né? E ela já estava no dharma dela lá, né? No caminho correto para a vida dela, e sempre aprendendo. E no momento que eu achava que eu tinha encontrado, né, a minha carreira, o meu dharma, que era desenvolver software, trabalhar com tecnologia, conhecer um monte de gente, um dia, numa tarde, voltando de São Paulo para o Rio, de ônibus, eu ia parar em Volta Redonda para ver meus pais, trabalhava na Unisys, uma grande empresa de tecnologia também, toco o telefone, era do RH, de uma grande empresa de software que queria marcar uma entrevista comigo, que um amigo tinha indicado. E a moça do RH, eu lembro até hoje, falou assim, você sabe qual é esse amigo? Eu falei, não sei nem qual é a empresa ainda, mas deve ser amigo, você me indicou, né? E muito depois eu fui descobrir que era um colega colombiano que fazia um trabalho comigo na Unisys, está ali na foto, inclusive, esse do lado da Sandra, aqui de azul, que é o Juan. E essa empresa de software era essa tal de Microsoft, dos 4 quadradinhos coloridos. E aí, quando eu entrei para a Microsoft, foi em 2007. Eu me senti Neymar saindo do Santos e indo para o Barcelona, né? Falei, pô, auge da carreira. Não, nessa época, né, 2007, a IBM já não era mais aquela IBM. Não sei se tem alguém da IBM aqui, mas assim, é uma senhora empresa, tem o maior respeito. Mas não era mais aquela IBM que eu tinha, né, o sonho de trabalhar. E a Microsoft era a grande empresa de software do mundo, uma das maiores de tecnologia, uma Big Tech. E eu falei, pô, maravilha. Mas o que acontece? As grandes armadilhas que a vida nos traz. Olha essa foto. Eu super orgulhoso, lá nos meus primeiros anos de Microsoft, posando no logo. Atrás do logo. Era um orgulho, né? Meus pais, meu filho trabalha naquela empresa lá do Bill Gates. Como é que chama mesmo? Microsoft. Não sei o quê. Todo mundo conhecia. Meus filhos nasceram, eu já estava na Microsoft. Então, desde que meus 2 filhos nasceram, né, papai trabalha na Microsoft. Você não precisa explicar mais nada. Você chega nos Estados Unidos para viajar, você vai fazer o quê? Eu tenho reunião na Microsoft. Beleza, não tem que parar na alfândega, é uma maravilha. Mas não é isso que define a nossa vida. E aí, mas muitas lições foram aprendidas, né? A primeira delas, eu lembrei dessa passagem do Senna, que o Senna falava que quando você é brasileiro, trabalhando numa área, numa empresa global, você sempre tem que provar algo mais do que um alemão, do que um inglês, do que um canadense, do que um americano. Porque a fama do brasileiro não é a fama de ser pontual, de ser organizado, ótimo gestor, líder, coerente, que cumpre com a palavra. Não é essa fama que a gente tem, né? Então, você sempre tem que provar algo a mais. E uma outra coisa que eu percebi, que o Senna também sentiu quando ele chegou na McLaren, que foi a equipe dele top, é que sempre vai ter alguém melhor do que a gente. O Senna encontrou o Prost, que fez ele se reinventar e ser melhor ainda como piloto. Eu encontrei muita gente. Na primeira viagem, um mês depois de contratado, eu fui para Seattle, a gente fez um monte de imersão, né, no campus da Microsoft, e foi maravilhoso. Eu conheci gente pra caramba, conectei pessoas do mundo inteiro, tinha algumas turmas com um auditório como esse aqui, 200 e poucas pessoas, de mais de 30 e poucos países. Me diverti, estava feliz da vida, motivadaço também. Mas aí chegou, era um evento de 3 semanas, e tinha um canadense abençoado, chamado Dave, que vocês estão vendo aí na foto, e ele me fez sentir algo que eu nunca tinha sentido. Se eu cheguei achando que eu era o Neymar, que ia jogar no Barcelona, nas primeiras sessões de treinamento, quando alguém falava, pô, tal coisa, alguém quer saber, sabe a resposta? Levanta a mão. Eu levantava, mas sempre tinha o Dave ou algum outro similar que levantava antes e falava o que eu ia falar. Aí eu baixava a mão quieto. Passou um dia, passou 2, aí a autoestima vai só baixando. Você fala, pô, estou no lugar errado. A Microsoft contratou errado. Não é para mim, não. E você começa a perceber, eu voltava do campus, né, para o hotel, ia para uma livraria mais próxima lá para tentar ler bastante, tentar voltar no outro dia e falar inglês mais rápido do que o Dave ou de outros americanos, ingleses, canadenses, e não conseguia. Era dia após dia, só frustração, cavando buraco e entrando.
Até que chegou o penúltimo dia, e eu já estava com a autoestima super baixa, já estava conectando com os meus parceiros do Brasil, da América Latina, lá falando, pô, vai ser despedida, primeiro mês aqui, não vou durar nem 6, talvez aqui no Brasil tem CLT 3 meses, né? Já vou sair, aí tá tranquilo. Pelo menos curtir, tem foto para mostrar para minha mãe. Mas uma coisa aconteceu bem legal. No penúltimo dia, eles dividiram a gente em equipes, e aí cada equipe tinha que apresentar uma temática sobre um produto, né, no dia final. O meu foi Project, então eu falei, pô, gosto de gerência de projeto, vou tentar ir nessa praia, e pedi para o meu time, falei, posso apresentar? O pessoal falou, pode. Era um time, tinha uma moça da República Tcheca, tinha um japonês, tinha uma indiana, tinha um mexicano, tinha uma canadense, mas ela foi até gentil, falou, não, pode falar você, eu sou meio tímida. Enfim, e eu fiquei pensando a noite inteira o que eu ia fazer de diferente para poder realmente ser criativo, mostrar profissionalismo, sem ter que falar inglês melhor do que o Dave, que eu não ia falar mesmo. E quando começou o dia seguinte, depois de quase mal dormir aquela noite, o que eu pensei, o que eu tenho de melhor ali, não é tentar falar inglês melhor do que o Dave, tentar sobressair. Mas é o seguinte, eu conheci tanta gente, eu fiz tanta conexão ali, especialmente com os latino-americanos e com os brasileiros, que eu vou tentar usar isso. Aí, a gente tinha meia hora para apresentar, nosso grupo foi o terceiro. 2 antes apresentaram, sempre com um nativo em inglês falando, aí aquela ansiedade bate ainda maior. Eu comecei falando com o pessoal, apresentando, falando do que a gente ia falar, apresentei meu grupo e pedi licença para a plateia para falar em 1 minutinho com os meus colegas do Brasil. Quando eu comecei a falar português, o meu gestual mudou, o brilho nos olhos também mudou, e eu falando para a galera, e aí eu olhei para o Dave, que estava aqui na posição do meu amigo, qual é o seu nome mesmo? Na posição do Márcio aqui da HP, e eu olhei para o Dave estava assim, ó. Quando eu falei português por 1 minuto. Aí eu pensei, pô, em alguma coisa eu sou melhor do que esse cara. Português, não fala português. E aí, foi, depois de quase 28 dias, um momento de autoestima um pouquinho mais resgatada ali. E aí, para tentar ter, pô, estava tão bom aquele momento, eu falei, deixa eu tentar o segundo. O segundo foi, vou arranhar no portunhol aqui para a galera da Argentina, meus parceiros do México aqui, falei a mesma coisa, olá, como estão? Então, nunca falei espanhol, mas naquele dia fluiu. E eu olhei para o Dave a segunda vez, a parte 2, o Dave estava lá assim. Aquela sensação boa, assim, né, de chupa, Dave, mas enfim... nada, pessoal, o Dave é meu amigo, por isso que ele está aqui na foto até hoje. Mas, assim, e dali para frente eu fiz uma palestra normal, mediana, né, falando o meu inglesinho básico também, mas, ao final do evento, o VP da Microsoft lá ressaltou que só teve um grupo de 9 que quem falou não era o nativo em inglês. E que, numa audiência global, todo mundo deveria fazer o exercício de aprender um segundo idioma também, para sentir a dificuldade, porque todo mundo ali estava igual numa Olimpíada, cada um quer passar por cima do outro. E aquele momento ali me deu um resgate de autoestima, e depois, uma das últimas fotos que eu tirei no logo da Microsoft, eu já não estava atrás do logo, já estava do lado, para tipo assim, ó, eu não sou o Microsoft, eu estou o Microsoft. A Microsoft não me define. Eu tenho uma gratidão imensa por essa empresa gigante que me ensinou tanta coisa, que me deu tanta experiência, mas o Glauter é mais do que a Microsoft, a gente é muito mais do que o nosso crachá. E a gente tem que usar o nosso crachá para poder adquirir experiências, para adquirir, né, independência financeira e outras coisas mais. E voltando para o caminho do Dharma, esse senhor aqui que sorri muito, e eu ajudei muito a enriquecê-lo durante 15 anos e meio, e graças a Deus ele pagou um bom salário também e bons bônus, ele tem uma frase muito bacana, que é, se você quer chegar onde a maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz. Tão simples quanto isso. E uma coisa que eu descobri de mim mesmo, na minha jornada para ser líder da minha trajetória, foi que, caramba, uma coisa que eu tenho de ponto positivo comparado com a média de pessoas que eu conheci muita gente boa, de todas as partes. E consegui resolver o meu problema da autoestima ali, que eu vi que eu não era melhor nem pior do que as pessoas. A gente só era diferente. E o ponto positivo foi, olha, não é o quanto você lê, o quanto você assiste, o quanto você participa de palestra, mas o quanto você põe em prática do que chega até você. Quando eu li essa frase do Bill Gates, há muito tempo atrás, se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Beleza, então vou fazer diferente. E comecei a minha jornada, de fato, de transição de carreira. Sem contar para a Microsoft, ela não sabia. E não como é que se diz agora, demissão silenciosa, quiet quitting, não. Sempre joguei, vesti a camisa. Marcão me conheceu ainda nos tempos de Microsoft também. Muita gente nunca acreditava que o Glauter ia sair da Microsoft um dia. Porque eu comecei a aparecer tanto e fazer tanta coisa, e eventos também, e eu trabalhei em várias áreas. Eu trabalhei lá na área de tecnologia, trabalhei na área de delivery, trabalhei na área de vendas,
e trabalhei na área de marketing e gestão de comunidades. Então, assim, eu vesti muito a camisa e aproveitei muito o crachá para conectar com muita gente, com verdade, e eu me inspirei em muita coisa que a Microsoft fazia. E teve uma reportagem, em 2016, quando eu li, de uma revista, tem até a HP citada aqui, ó, das empresas de tecnologia, quais as que tinham a média de idade mais baixa ou mais alta. Então, naquela época, a média de idade do Facebook, que agora se chama Meta, era de 28 anos. A mais alta das grandes de TI aqui, de média de idade, era da HP, que mesmo assim nem é tão alta assim, 39. E aí, ó, olhando a Microsoft ali naquela época, a Microsoft, a média é 33. Eu estava com 40 em 2016. E eu falei, caramba, a média é 33, então tem muita gente abaixo, né, e alguns acima. E eu falei, pô, eu não posso virar um dinossauro aqui para virar petróleo, né, eu tenho que me reinventar aqui. E foi nesse ano, 2016, que eu comecei a me desviar um pouco do karma, que eu descobri que a minha carreira em TI não era meu dharma, era um karma. Eu tinha lá um objetivo de conquistar a minha independência financeira, de ter uma condição boa para mim e para minha família, mas, numas férias que eu fiz e fui fazer uma volta pelo Vale do Silício, eu me inspirei a primeiro compartilhar conhecimento, e foi aí que comecei a jornada de escrever livros com o propósito não de virar palestrante ou de enriquecer com livro. Até porque eu não sei se vocês sabem que quem enriquece com livro no Brasil é o Ziraldo, Paulo Coelho e Augusto Cury. São poucos, assim, é um top 5. Mas livro é um super cartão de visita. E tinha muito propósito, era muito dharma aqui atrás desses caras aqui. O primeiro era para incentivar os jovens também, porque o espírito de startup era para dizer, olha, você não precisa fazer faculdade para ser empregado, você pode empreender. Você pode ser dono do seu próprio negócio. E depois, né, com outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo da trajetória, veio o Disrupt Talks, e a gente começou a falar de carreira, reinvenção de carreira, inovação, nessa época de mudanças rápidas. E quando a gente realizou um primeiro evento lá na minha terra, em Volta Redonda, que a ideia era tentar estimular o ecossistema de startup, estimular os jovens a pensar no empreendedorismo como solução, como opção de caminho a seguir, eu conheci um colecionador que tinha um computador igual aquele que eu aprendi a programar lá com 9, 10 anos. Eu falei, cara, eu não tenho nenhuma foto com 10 anos lá no meu laboratório de TI. Leva lá para a gente tirar uma foto. Depois de 40, já vamos tirar. E um amigo também, que na época, né, fez o curso comigo. Aliás, tem até mais um amigo aqui, o André, também, que na época estudou com a gente lá e fez o curso de informática. Eu falei, deixa eu tirar essa foto. E aí tiramos. E aí, assim, dando um salto, né, no tempo, mas nesse mesmo ano de 2017... esse amigo barbudinho, que está lá na outra ponta da foto, o Gobi, ele estava morando em Los Angeles e ele me convidou, ele também trabalhou na Microsoft na época, falou, cara, temos uma ideia aqui, só não sabemos como que a gente transforma essa ideia num negócio, numa startup. Vem para cá. E aí eu tirei férias, fui para a casa dele, a gente começou a avaliar as possibilidades e captamos investimento, abrimos uma empresa chamada Flirtar, que era um app que usava realidade aumentada e inteligência artificial para conectar pessoas, usando especialmente realidade aumentada. Era uma mistura de Tinder com Pokémon GO. E deu muito certo, ensinou muita coisa para a gente. E, especialmente, né, nesse ano de 2017, foi um ano de total inovação ou aproximação do meu karma para o meu dharma. Especialmente porque eu falei assim, caramba, eu não escrevi livro para poder ficar na prateleira para ser teórico. Eu tenho que começar a praticar o que eu estou falando. Se eu estou incentivando o empreendedorismo, eu quero empreender. Mas aonde que eu quero empreender? Socialmente. E aí eu tive a ideia de falar com um monte de gente conhecida para fundar uma ONG chamada Atitude Infinita. Onde qual era o propósito? Compartilhar conhecimento, empoderar jovens, conectar jovens com o mercado, conectar jovens com mentores. E a gente, num primeiro momento, entrava nas escolas, trazia gente boa do mundo corporativo para falar para os jovens, e depois deixava o contato para poder criar essa conexão. Eu criei para mim mesmo um mote em 2017 falando, eu não sou ilha, eu sou ponte. Repeti isso milhares de vezes para todo mundo. Muita gente até hoje me vê e fala, eu sou ponte também. Mas antes de ser para os outros, eu falo para mim. Porque se eu não estiver praticando o que eu estou falando, eu sou hipócrita. E o mundo está cheio de hipocrisia, pessoal. Tem até um meme aí do Darth Vader no LinkedIn que fica uma beleza, né? Então, assim, de novo, karma e dharma.
E no momento da pandemia, que as escolas se fecharam, a gente falou, pô, caramba, a gente faz um trabalho tão legal de entrar nas escolas e dar palestra, e foi aí que a ONG deslanchou. E a gente começou a fazer mentoria, e conectando através da videoconferência, e colocando gente como Marco Lagoa, Carol Lagoa, na frente de jovens de diversas partes, para poder receber essa mentoria, e a gente abraçava, dava a mão para aquele jovem ali, ou para aquela jovem, de tentar transformar a pessoa, de empoderar, de mostrar para aquela... Teve uma foto que alguém colocou, não sei se foi a Carol ou outra palestra, de você olhar o pequenininho ali, mas ver aquela sombra enorme atrás, ou olhar o gatinho e ver a sombra de um tigre, de um leão. Era esse o nosso propósito, a gente trabalhar habilidades humanas, habilidades técnicas para a carreira dos jovens, trabalhar a autoconfiança e trabalhar a rede de conexões, mostrar que ninguém estava sozinho, que você tinha ali mentores e rede de pessoas. E esse foi o meu encontro. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Esse é o meu Dharma. Isso foi em 2017, essa jornada. E algumas fotos ali, a última já é de 2023, a gente tem um evento chamado Outubro com Atitude, que a cada ano cresce, e a gente tenta se reinventar e se inspirar com jovens. E aí, na carreira daquele moleque que se apaixonou por informática e achava que aquilo ali era o Dharma da vida dele, ele viu que ele nunca teve tanta visibilidade, com um monte de artigo postado, e visibilidade como profissional, sem falar de Microsoft. Eu, como funcionário da Microsoft, eu nunca tive tanta visibilidade em matéria, mas quando eu fundei a Atitude, quando a gente, junto numa jornada no Vale do Silício, a gente fundou o Flirtar, quando eu comecei a falar dos livros, a minha visibilidade como pessoa, como profissional, mudou. E aí tem uma grande armadilha no seu caminho do Dharma também, chamado ego inflado. Você não pode mudar. Não é porque você apareceu lá com uma entrevista, alguma coisa, que você vai mudar. Senão você começa a acreditar naquilo, e aí nem tão abaixo naquela questão do Dave lá em Seattle, mas também nem tão acima do ego inflado. Mas a sua vida muda. O meu LinkedIn, que é a minha principal rede, deu um salto. Eu saí de 2.000 e poucas conexões lá para ter mais de 30 mil. Sem fazer muito esforço, só de palestra que você dava, vai abrindo portas, entrevistas e tudo mais, e aí um monte de gente mandando mensagem, eu falei, pô, o LinkedIn eu nem consigo mais responder tudo, né, no momento que eu fazia. Comecei a usar o Instagram depois de 2017. E eu lembrei muito, ainda nessa, eu estou falando aqui de 2018, 2019, desse livro aqui, que eu entrei na Microsoft em 2007, 2009, teve uma Bienal no Rio, e aí, quando eu estava saindo da Bienal, sabe quando você está saindo assim, está vendo aqueles livrinhos de R$ 9,90, ver se é algum que presta ali? Eu olhei esse aqui, saí da Microsoft para mudar o mundo. Eu falei, pô, acabei de entrar aqui, achando que ia mudar o mundo, você saiu. Deixa eu ver o que esse cara está falando, né? E o John Wood, um americano, já leu, Carol? A Carol estava lançando aqui. Um livro maravilhoso que me inspirou para caramba. Mas eu tinha acabado de entrar. Eu falei, deixa eu fazer um pé de meia aqui um pouquinho mais, né? E aí, de novo, pessoal, momento da carreira. Eu entrei na Microsoft com 31 anos de idade. Naquele momento, eu falei, ó, eu não tenho filho ainda, mas eu quero ter. Então, meu momento aqui é de usar a empresa para não só me dar um salário e eu ficar dependente daquilo. Essa minha jornada na empresa que eu estou trabalhando agora é para dar a minha independência financeira. Quando eu publiquei o meu segundo livro de Zup Talks, tinha um capítulo que falava ciclos da carreira produtiva. E eu falava estudante, empregado e empreendedor. E eu falava assim, o estudante padrão, ele estuda para passar de ano, ou estuda para pegar o diploma no final na faculdade. O estudante acima da média, ele estuda e conecta com um monte de gente, amigos, tem um monte de insight ali, no momento que ele tem mais tempo. E sai da faculdade não só com o diploma, mas com muita experiência, bagagem e talvez com uma startup criada. O empregado padrão trabalha para ter empregabilidade, ganhar um salário bom, aumentar o salário com tempo em tempo, ter um bônus gordo. O empregado acima da média trabalha para conquistar a independência financeira e não ficar dependente do crachá. E aí, quando você empreende depois dos 40 ou depois dos 50, você tem muito mais chance de ter sucesso, você tem network, experiência, e se você fez bem o trabalho como empregado, independência financeira. E aí você pode fazer o que você quiser, inclusive empreender só como uma ONG, por exemplo, sem nenhum problema, sem tirar nada daquela ONG, por exemplo. Mas, enfim, esse livro me inspirou muito. E uma frase do professor Clóvis de Barros diz que o mundo vai te respeitar na exata proporção que você não tiver medo dele. E, de novo, uma frase que me impacta, que eu já apresentei em mais de 100 palestras desde 2017, já falei para muito aluno, para muito mentorado, 5% ouvem, e esses 5% estão arrebentando de
fazer sucesso e ganhar dinheiro, inclusive. Senso de realização. É sobre o que a gente faz, sobre atitudes, e não sobre quantas palestras eu assisto, quantos livros eu leio. E aí, quando em 2017 eu botei aquele crachá em cima da mesa e falei, pô, vou ficar na minha jornada aqui de palestrante, de empreendedor e fazendo outras coisas, o mundo dá voltas positivas também, e a Microsoft falou, espera aí, você está fazendo um monte de coisa de comunidade, ecossistema, tem uma posição para você aqui. Eu estava na área de vendas na época, a área de vendas ela é uma área viciante também, pela adrenalina de bater a meta e tudo mais. Você fica felizão, entra um monte de grana, e no ano seguinte você está quebrando o pau com o seu chefe lá, porque a sua cota aumenta para caramba também. E aí eu falei, poxa, essa regra do jogo está muito esquisita, porque 2015 foi o ano que eu ganhei mais dinheiro na minha vida profissional. Eu trabalhava na Microsoft, computação em nuvem bombando. Falei, beleza, vamos, o que vai ter no ano seguinte? Olimpíadas do Rio. Eu era o cara que atendia o território do Rio. Então, vendemos para caramba soluções de Azure, Cloud, para o Comitê Olímpico Internacional. O meu diretor falava, cara, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é para ganhar dinheiro e para quê? Isso para você contar para o seu neto. Eu vendi o negócio lá da Olimpíada que fez... Falei, beleza. Aí, chega 2016, vem uma cota estratosférica. Aí eu falei para o meu diretor assim, falei, cara, mas você sabe que a Olimpíada é de 4 anos em local diferente, não vai ter outra no Rio agora, em 2017. Mas, assim, a área de vendas é assim, te paga bem e vai te desafiando cada vez mais. E aí chega uma hora que não é só pelo dinheiro. Eu vou falar um pouco disso. E aí eu saí da área de vendas e assumi a área, eu até não comentei, assumi a área de influenciadores da Microsoft. A Microsoft tem um grande programa de comunidades, influências, dos MVPs, Most Valuable Professionals. Falei, pô, que bacana, então, vou conhecer essa galera, vou ter um networking bacana, a gente vai fazer muito evento, gerando muito impacto social, porque eles ganham o prêmio não porque eles são muito bons naquilo que fazem tecnicamente, mas porque eles compartilham conhecimento gratuito. Eles empoderam um monte de gente. E eu comecei a conhecer gente pra caramba, maravilhosa, pessoas que tinham um propósito muito grande também. Eu falei, pô, aqui alinhou praticamente, na Microsoft mesmo, mas o meu dharma aqui de fazer esse impacto. Só que, desde 2017, quando eu visitei o Vale do Silício e consegui visitar a casa de onde saiu aquele computador maravilhoso lá que mudou a minha vida, que foi a garagem ali da casa do Steve Jobs, e lembrando dessa frase do Einstein que diz que quando uma mente que se expande para uma ideia nova nunca mais volta ao tamanho original. Nunca saiu da minha cabeça aquele vontade de, olha, tá bom, já ganhou bastante aí agora, faz outra coisa para você criar algo que está mais alinhado com o seu propósito. Tio Bill já está bem rico lá, ele até saiu da Microsoft já, ele está na fundação, cara, por que você está aí ainda? Deixa o Satya com a galera. E aí eu me senti um pouco Forrest Gump, sabe? Que você corre, eu falei, por que eu estou correndo agora? Eu vou parar de correr. Olha para trás, tem gente seguindo também, assim. Eu falei, pô, ali se fosse fazer uma analogia, seria os MVPs, mas... Falei, não é mais. Não me motiva mais o salário ou o bônus a cada uma vez por ano, porque eu estou vendo várias situações onde eu não tenho mais brilho nos olhos para fazer aquilo ali. Quarter, quem falou de venda, acho que foi a Carol também, de trabalhar com Excel para fazer, ou CRM para fazer forecast. Falei, não é mais isso. E ainda com um propósito imenso de conhecer gente maravilhosa como os MVPs, e em abril de 2019, a gente fez um segundo grande evento chamado MVP Conf. Esse aqui foi no campus da Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo. Mais de 2.000 pessoas. Um evento maravilhoso. Falei, caramba, eu tenho uma história para contar bem legal desses caras aqui. Como que comunidades podem tornar pessoas e organizações mais valiosas. E aí saiu o terceiro livro, o primeiro livro que eu escrevi sozinho, e foi o livro que teve mais gente contribuindo comigo, que tinha 20 cases ali de MVPs. Tem cases ali que não são de MVPs, são de pessoas. Tem o do Cláudio, que é um pastor evangélico, por exemplo, e ele fala de comunidades. Tem da Magali Cunha, que tem essa jornada de empoderamento feminino tão grande. Então, assim, tem o Magu, que é o Alexandre Costa, que é um dos maiores desenvolvedores do Brasil, que é cego. E aí eu consegui publicar meu terceiro livro, o primeiro sozinho, e foi no Evolute 2020, da pandemia. A gente estava falando dele. Ainda convidei a Carol, falei, Carol, me ajuda aqui para você poder fazer mestre de cerimônias também do lançamento do livro, que foi online. E um dos capítulos do livro, foi a Lígia que falou de manhã aqui dos 6 graus de separação. Eu falei, caramba, eu tinha uma dívida imensa com o Steve Wozniak, que foi o cara que projetou aquele computador maravilhoso ali, que eu tinha paixão.
E nas minhas jornadas pelo Vale do Silício, lá com o Flirtar, um dia uma pessoa falou, cara, eu tive com ele num jantar, aí eu não sou amigo dele, mas tenho o contato dele. Falei, cara, manda aquela foto ali para o Steve Wozniak agradecendo, que é aquela que eu estou segurando no computador. Ele falou, não, manda você mesmo. E eu mandei o e-mail para o cara, e um dia e meio depois veio a resposta. E até hoje eu não fiz o quadro desse slide, eu tenho que fazer para botar no meu escritório. Mas, enfim, o cara me respondeu, e eu só mandei o e-mail agradecendo. Pô, obrigado por ter inventado uma coisa que mudou a minha vida, que me ajudou a ter minha independência financeira. Não é o meu dharma, mas foi o meu karma, e um karma muito bom. E daí para frente, quando eu decidi que eu precisava, né, alinhar o meu dharma na minha vida, a minha trajetória, a minha missão de vida, de fato, já com a Atitude Infinita transformada e empoderada, já com a minha amiga Carla, que está aqui hoje, presidente da Atitude Infinita, eu publiquei 2 livros em 2019. Um, que era para falar de tecnologia e inovação, chamado TechRed. TechRed era um grande evento que a Microsoft fazia todos os anos, para dar um banho de loja, né, nos funcionários, parceiros, depois em várias áreas. E achando que todo mundo me vê como o Glauter da Microsoft, o cara da tecnologia. Vou fazer um livro, como professor também universitário, né, eu falo sobre um monte de tecnologias, publiquei, mas lancei junto com ele o que eu acreditava que um profissional de sucesso tem que ter habilidades técnicas, hard skills, mas tem que ter também soft skills, que eu não chamo de soft, porque de soft não tem nada, eu chamo de human skills. Adorei que a Lígia colocou de manhã lá, soft e human skills. E, nesse momento, eu tive uma grande surpresa, porque o human skills virou best-seller, o TechRed não. Eu falei, caramba, realmente o mundo está precisando muito mais de people do que de tech. E aí eu comecei a seguir o meu dharma. E o meu dharma, hoje, com orgulho, eu mostro, né, esses 6 livros aqui. Não fiz um plano em 2017, vou virar escritor, vou fazer um monte de livro. Não. Inclusive, o mais recente, que é o Lado Humano da Liderança, eu começo falando muito disso, do tema desse nosso talk aqui de hoje, que é, antes de liderar os outros, você precisa ser líder da sua própria jornada. E eu encontrei o meu dharma, e o meu dharma não é ser escritor, mas sim compartilhar conhecimento, tentar influenciar pessoas. Mas influenciar pessoas para que elas descubram o dharma delas, para que elas tenham a independência financeira delas, e para que a gente possa fazer uma série de compromissos de trabalho, mas sem parecer que é trabalho. Há cerca de um mês eu estava aqui em São Paulo, encontrei com o Marcão lá na UITEC, gravamos alguns podcasts, e o meu motivo da viagem era também para dar mais uma entrevista para o mundo corporativo, desse cara também que é generoso pra caramba, Milton Jung, para falar do meu novo livro lá do Humano da Liderança. Convido todos aqui para assistirem no YouTube também. Inclusive, tem os meus outros livros que eu dei entrevista para ele, do Zup Talks, e o Poder do People Chain. E, de novo, não é para poder inflar ego. E é legal porque quando vai ao ar na rádio, e eu falando com a galera lá que cuida da nossa mídia social, falei, vocês vão ver o poder da rádio, que eu já tive essas outras experiências 2 vezes, ou da TV, ainda é muito maior do que da rede social, porque impacta pessoas lá de Natal, lá do interior do Ceará, lá de outras partes, que às vezes a bolha do Instagram, a nossa bolha do LinkedIn não permite. Então é legal porque a gente recebe um monte de conexão nova de pessoas que são, para quem já estudou redes e conexões de comunidades, laços fracos. Não são pessoas que conhecem alguém que eu conheço, que vão me conhecer. Pessoas que eu nunca teria acesso se não tivesse me ouvido no programa da CBN e conectado comigo pelo LinkedIn, pelo Instagram. E aí eu chego no momento de 2023 para ter essa honra de fechar aqui o Evolute e falando da empresa que eu fundei, que tem 7 meses, que é a Regra 7, e que uma das habilidades do líder que eu falo, se eu não me engano, a 4ª ou a 5ª, eu tenho que ler o livro de novo para poder ali decorar. O Milton me perguntou a 7 na hora lá, eu falei certinho, mas eu inverti a ordem. Eu falei, pô, que vergonha, vai para o ar isso ainda, cara. Mas a sorte é que muita gente ainda não leu o livro. Depois que eu ler, vai poder... Né? Comprem para vocês lerem e ver o que eu errei lá na ordem das habilidades. Mas o importante, pessoal, a primeira habilidade eu falei aqui hoje, que é você fazer o que você fala. Que um líder que fala uma coisa e faz outra, ele nunca vai ser um líder de verdade. Ele é um fake líder, ele não é líder. Porque ele é hipócrita. E uma das habilidades que eu falo é quebrar regras. Porque se tem um líder que só fica fazendo o que está estabelecido num procedimento ou nas normas, você bota a Alexa em cima da mesa ali, você dá bom dia para ela, o que eu tenho que fazer hoje? Ela vai te falar. Você não precisa de líder. O líder de verdade, ele quebra regras. Né? E eu criei uma empresa chamada Regra 7,
E o 7 vem das 7 habilidades do líder de verdade, que era tema do meu livro, mas o regra vem de 2 palavras, que depois de eu fazer vários brainstorms e tentar pensar no nome da empresa que eu queria criar, 2 palavras sintetizaram tudo que todo ser humano precisa: reconhecimento e gratidão. E eu peguei a primeira sílaba de cada uma e virou regra, mas o regra aqui é de reconhecimento e gratidão. Todos nós devemos ter reconhecimento por tudo que a gente conquistou e por todas as pessoas que nos ajudaram a conquistar. E gratidão por tudo que a gente tem e pelas pessoas que a gente tem também na nossa trajetória. Então, desde maio desse ano, eu estou trabalhando na empresa que eu acredito 100%, fazendo coisas com pessoas que eu acredito 100%, atraindo pessoas que estão com brilho nos olhos 100% para trabalhar comigo e na Regra 7, e com clientes também que estão abrindo as portas maravilhosamente para a gente formar líderes, fazer treinamentos, capacitações, desenvolvimento humano, né, e liderança. Então, é bom demais você ser líder da sua própria trajetória no momento certo, respeitando os seus ciclos. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se tocou de alguma forma vocês, eu agradeço que eu cumpri a minha missão aqui. Abraço.